Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio fazendo aquela perguntinha fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, para que a gente possa ganhar tempo, vamos lá para o nosso próximo slide. E aí, abre essa imagem aí, por favor, produção. Vida e evolução. Qual é o nosso objeto do conhecimento? Briófitas e pteridófitas. Fica essa informação que é muito relevante para o que a gente vai falar agora, tá? Qual é a habilidade que a gente pretende construir com você, que a gente pretende edificar com você? Compreender que as briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas. Guarda essa informação, gente. Criptógama, o que é que significa? Cripto, escondido, e gama, gameta. Então tem as suas estruturas reprodutivas, os seus gametas escondidos, não visível. Isto é, apresentam estruturas produtoras de gametas pouco visível. Não apresentam flores, frutos, nem semente. Outra informação extremamente relevante, meu pequeno monstrinho e minha pequena monstrinha, Paquito e Paquita do meu coração. Algumas, como os musgos, são muito pequenas. Outras podem ter grande porte, como as samambaia-sul, que atingem vários metros. Volta aqui comigo, por favor, produção. E uma das coisas que você vai ver, gente, esses dois organismos vão ter uma dependência gigantesca da água. Quando eu falo do musgo, principalmente para que ele possa se nutrir, a gente vai entender daqui a pouquinho, e também para a sua reprodução. Já no caso das pteridófitas, por causa da reprodução. Perfeito? Eu vou dar aqui uma dica, caso você queira aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, sobre as pteridófitas. Elas surgiram a partir de mais ou menos 300, mais ou menos isso, alguns milhões de anos, lá no período chamado Carbonífero, tá? Se eu tiver errado aqui alguma coisinha, é até bom que você pesquisa e aí você pode justamente dialogar isso com o teu professor. Mas fica a dica a gente fazer esse intercâmbio com outros saberes. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo e abra essa imagem aí, por favor. E aí eu vou falar um pouquinho mais uma vez da linha evolutiva. E aí você pode se perguntar, caso você tenha também alguma dúvida nessas informações, a gente falou também na nossa última aula sobre reprodução dos vegetais. Todos esses grupos que vocês estão vendo aqui, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, lembrando que a nossa aula de hoje vai dar apenas preferência em falar de quem? Briófitas e pteridófitas. Surgem a partir das algas verdes. Por que as algas verdes, gente? Volta aqui comigo. Qual é o grande marco evolutivo, qual é a grande estrutura evolutiva que vai fazer com que as algas deixem de estar junto dos vegetais? Simples. Esse cara aqui, ele desenvolve embrião? Desenvolve. Só que esse embrião, ele não é protegido. Ele é largado, ele é solto. Ele não tem uma nutrição direta com esse organismo. Quando ocorre um processo de formação de um embrião, que ele é protegido, que ele se nutre agregado ao organismo, eu passo a ter o que a gente chama de embriofita. Isso surge a partir de onde? Essa característica evolutiva, essa grande evolução que todo mundo ficou em polvorosa e querendo naquela época até tirar selfie com as briófitas, foi justamente a partir desse momento, quando surge um embrião protegido. Guarda essa informação, Paquito e Paquita do meu coração. Um embrião multicelular protegido. E aí vai surgir o arquigônio, que vai produzir o óvulo feminino, a oosfera, e os anterídeos, que vão produzir o anterozoide, que é o gameta masculino, o gameta nadante, que precisa da água para chegar onde? Até o gameta feminino para ocorrer a fecundação, para se formar um embrião, forma um zigoto, forma um embrião, aquelas coisas que vocês já sabem, sem nenhum problema. E aí vem as pteridófitas, que aí vão surgir as primeiras plantas que vão ter o quê? Esses caras aqui, ó, gente, eles não têm vasos condutores. Fica essa informação que é importantíssima. Elas são atraqueófitas, sem vasos condutores, elas são avasculares. A partir das pteridófitas seria o grande salto evolutivo, a grande transformação evolutiva que vai chamar a atenção de todos, que é a presença de quê? De vasos condutores, xilema e floema. E por esta razão esse cara passa a ter caule verdadeiro, folha verdadeiro e raiz verdadeira. Tá certo? Aqui não, aqui a gente vai ter o que a gente chama de rizoide, cauloide e filóide, porque ainda não é verdadeiro. Perfeito? São informações que já daqui, já daria para a gente acabar a nossa aula, porque são valiosíssimas. Mas vamos ao que interessa, porque a gente tem muita coisa para falar. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide.
Já vou pedir gentilmente que abra essa imagem. A gente vai falar sobre as briófitas e pteridófitas. Aqui tem um exemplar de um musgo. Esse cara aqui, gente, ele é muito pequeno. Ele é mas é muito pequeno mesmo. Os musgos, eles sempre estão em áreas sombreadas e com muita oferta de água. Por quê? Eles precisam da água para quê, gente? Para se nutrirem. Por quê? Através de difusão e por osmose, eles vão transportar aquilo que ele necessita, porque eles são muito pequenos, eles não têm vasos condutores. Lembra que a gente falou? Já nas pteridófitas eu tenho aqui um exemplo de uma samambaia, mas a gente poderia citar o exemplo da samambaia-açu, que vai ter alguns metros. Então ela já tem vasos condutores de seiva elaborada e de seiva bruta, xilema e floema. Xilema, seiva bruta, floema, a seiva elaborada. Volta aqui comigo, por favor, produção. Essas informações são relevantes demais, gente. Muito importante. Por favor, produção, nosso próximo slide. E já vou convidar a abrir essa imagem. Vamos falar um pouquinho mais das briófitas. Ó, queria chamar a atenção que a gente vai ter o que a gente chama de uma estrutura, que a gente vai chamar... Aqui você, quando observa aqui, você está vendo aqui, no teu lado, a apresentação da parte da estrutura feminina e da estrutura masculina. Ou seja, a gente vai ter a parte, o gametófito feminino e o gametófito masculino. Abre essa imagem aqui, volta aqui comigo, por favor, produção, só para eu chamar a atenção dos meus bambinos e bambinas. Esse gametófito feminino, nas briófitas, chama a atenção de vocês, nas briófitas, guarda essa informação, faz uma dermopigmentação na tua pele, uma tatuagem com essa informação. Ele é duradouro, a fase duradoura. Quando eu olho um musgo, quando eu olho uma hepática, quando eu olho um indivíduo que é uma briófita, eu estou diante justamente da fase gametófita, que é uma fase haploide, uma fase do tipo N. Já a fase que não é duradoura é a fase esporofítica, a fase espórica, que vai produzir esporos, que daí desses esporos vão se formar gametas, e aí vai. A fase gametofítica produz gametas, que desses gametas vai formar os zigotos, e daí até chegar. Então, é mais ou menos. Qual a fase duradoura? Gametofítica. A fase não duradoura, esporofítica. A fase diploide. Aqui eu tenho justamente o chamado gametófito feminino e o gametófito masculino. Aqui eu vou ter o arquigônio, que vai ser a estrutura que produz o óvulo, que na verdade esse óvulo é chamado de oosfera. E aqui eu vou ter o anterídeo, que vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino. Anterozoide, gameta masculino, oosfera, gameta feminino. E aqui, ó, só para salientar para vocês, só reforçando essas informações, abre essa imagem aí, por favor, produção. O habitat dele terrestre é úmido e de água doce. São criptógamas. Por quê? Os gametas, eles são produzidos em estruturas não visíveis. Cripto, como vocês viram, escondido. E gamas, gameta. São avasculares, ou seja, atraqueófita. Não produz vasos condutores. Por essa razão, são de pequeno porte, porque eles precisam muito da água para o seu processo nutricional e também para a sua reprodução. Órgãos. Eles não vão produzir ainda a raiz verdadeira, eles vão ter uma coisa chamada de rizoide. Não vão produzir caules ainda verdadeiras, vão ser cauloide. E não vão produzir folhas verdadeiras, filoide. Por favor, produção, volta aqui comigo. Já vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide. Já abrindo esse próximo slide, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre as pteridófitas. E aí as pteridófitas, que eu chamo a atenção de vocês. Lembra-se que lá a fase duradoura nas briófitas era a fase gametofítica. Já vai ser o contrário, a fase duradoura nas pteridófitas vai ser a fase esporofítica, que é diploide. Então toda vez que eu ver uma planta de uma samambaia, de um xaxim, de uma avenca, de uma samambaia-açu, a parte que você possivelmente deve estar vendo é a parte chamada a fase duradoura, que é diploide, que é esporofítica. Então fica essa dica, é importantíssimo. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, volta aqui comigo, por favor, produção. Essa estrutura aqui são chamados soros, é onde vão ser produzidos, onde vai ter a estrutura chamada esporos, tá? Então, quando você vê uma estrutura marronzinha, parecendo umas bolinhas por debaixo da região da folha, da parte ventral da folha, das pteridófitas, no caso aqui de uma samambaia, você já percebe essas estruturas. É quando ela está na fase justamente de produção dos esporos, e a fase duradoura é a fase esporofítica. Queria chamar a atenção de vocês que esse cara aqui ele já vai ter vasos condutores, e por esta razão, xilema e floema, eles já vão ter raiz verdadeira, que é o rizoma, vão ter caule verdadeiro e vão ter folhas verdadeiras. Uma das razões por eles serem o quê? Traqueófitas, possui vasos condutores, xilema e floema. Outra coisa que é interessante, na fase gametófita,
Lembra-se que eu disse lá que nas pteridófitas a gente tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Aqui não. Aqui nessa estrutura aqui chamada de protalo, ele é as duas coisas. Ele é tanto o gametófito, ele produz o gametófito masculino como feminino. Ele é hermafrodita. Ele produz as duas estruturas, o gameta. Ele vai ter o anterídeo, que produz o anterozoide, que é o gameta masculino, e o arquigônio, que produz o gameta feminino, que é a osfera. Vê que dica valiosíssima. Aqui só reforçando, abre essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno se aproprie disso aí. Então, ó, plantas vasculares sem semente, pteridófitas. Por que, gente? Ele colocou aqui, ó, plantas vasculares sem semente, traqueófitas sem semente. Porque tanto gimnosperma e angiospermas, que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, já produzem semente. Fase dominante do ciclo é diploide, que é a fase esporofítica, a fase esporófita. Gametófita efêmera, é a fase não duradoura. Outra informação valiosíssima. Volta aqui comigo, por favor, produção. E já vou pedir para a produção abrir essa imagem agora, porque vem aquele momento que é muito relevante e importante para a nossa aula, que é o momento, você precisa saber. Volta aqui comigo, produção, e já vamos para o nosso próximo slide. E aí eu vou trazer um assunto aqui à tona, algo que a gente já falou em outras aulas. Mas eu acho que é sempre bom a gente rememorar saberes. A gente trazer à luz saberes que são relevantes para o nosso repertório intelectual. Para quê? Para que a gente saia do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para que você se torne alguém interessante. Alguém que tenha um calibre mental que possa conjecturar de forma inteligível para o outro. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Sou um animal, mas faço fotossíntese. What's new? O que é isso, Aprígio? Volta aqui comigo. Seria possível isso? Sim. Como a gente já falou em outras aulas. É possível, sim. Existem alguns organismos, alguns animais que produzem fotossíntese. Animais, tá? Do reino animal, que produzem fotossíntese. Talvez você pode estar se perguntando, é verdade isso? É. Eu até convido a você a pesquisar outros organismos. Eu trouxe como exemplo aqui, esse suprassuma aqui, esse é o concurso, quando se fala de animal que faz fotossíntese, que é a Elisa cloródica. Uma espécie de lesma que nasce sem pigmentação nenhuma, e que digere um tipo de algas lá na região lá da Califórnia, lá nos Estados Unidos. É uma lesma estadunidense. E daí ela consegue fazer um processo simbiótico, uma relação mutualística, que faz com que ela não precise mais se nutrir, ela não precise mais ser ela deixa de ser um organismo heterotrófico para se tornar um organismo autotrófico, que vive a partir de processos fotoquímicos. Vê que coisa legal. Vê que coisa mais fofa. Quer aprofundar sobre isso? É uma dica que eu dou para você. Eu convido a você, eu faço aqui um ultimato. Quer saber mais sobre isso? Pesquisa. Chama a atenção do teu professor, diz que tem interesse em saber sobre isso. Porque se tem alguém que domina esse saber aqui, que vai com certeza te guiar, vai ser um grande curador do teu saber, é o teu teacher, é o teu professor. Capisco? Então você diz aí, capite. Dia como eu te amo, minha calabresa. Vamos embora, por favor, produção, o nosso próximo slide, que é aquele slide que a gente faz uma pequena revisãozinha. E aí eu tomei a liberdade, abre essa imagem aí, por favor, produção. Aí eu tomei a liberdade para a gente falar sobre o ciclo reprodutor. Lembra que eu falei a fase esporofítico, ou a fase esporófito, e a fase gametófito. Essa fase esporófita e a fase gametófita é chamada de haplodiplobionte, ou também fase chamada de metagênese, ou a fase de alternância de ciclo. Vai ter uma fase que vai ser esporófito e uma fase que vai ser gametófito. Uma fase que vai ser diploide e uma fase que vai ser haploide. Na fase que ela é esporófito, para se formar os esporos é por meiose. Já na fase gametófito, guarda essa informação, para se formar os gametas, ocorre por mitose. Volta aqui comigo, por favor, produção. Talvez você estar se perguntando, simples, o que isso quer dizer? Se a gente considerar, por exemplo, nos animais, não existem essas alternâncias. Claro que existe uma exceção, que a gente pode até falar mais na frente, de um grupo de animal que pode fazer uma fase esporófita, pode fazer uma fase que a gente chama de com alternâncias de gerações, uma fase que produz estruturas haploides e estruturas diploides. Mas isso a gente pode falar em uma outra aula, para a gente não se confundir, gente. Então, nem pensa nisso que eu falei, eu quero só chamar a atenção de vocês, ela é uma exceção, mas eu quero chamar a atenção de vocês. Quando se forma gametas nos animais em geral,
se forma por meiose. Já nas plantas, para se formar gametas, é por mitose. O gameta masculino, lembrando a vocês que é o quem? O anterozoide. O gameta feminino seria quem? A osfera. O gameta masculino está sendo lá produzido no anterídeo. E o gameta feminino lá no arquigônio. Fica essa dica e não esquece. Por favor, produção, mostra nossas referências bibliográficas para que a gente não perca tempo, a gente saia ganhando. Vou pedir já para a produção voltar aqui comigo, já abrir o nosso próximo slide para eu registrar aqui para os meus paquitos e paquitas do meu coração que todo o gasto de energia aqui tem um propósito. Você, aluna e aluno. E lembre-se, gente, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Ponte. Um cheirão enorme, bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.